Queridos, nós vamos dar continuidade à aula da semana passada, que é sobre os juramentos. O Sermão do Monte, aí, Mateus 5, 33 a 37. Então, vamos ler novamente esses 5 versículos. Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Amém, queridos? As palavras do Senhor são claras quando ele diz assim, ó, também ouvistes que foi dito aos antigos. Quando ele fala isso, ele está se referindo ao Antigo Testamento, né? Também ouvistes o que foi dito aos antigos. Então, vamos dar uma breve recapitulada no que nós falamos semana passada, para a gente continuar da onde a gente parou. Então, nós vimos que Jesus está preocupado com as nossas palavras, preocupado com a nossa relação com o nosso irmão, ele está preocupado com o nosso coração. Então, Jesus, ele está preocupado com várias coisas, como nas aulas anteriores nós vimos sobre o divórcio, né? Sobre o casamento, sobre o novo casamento, sobre esse relacionamento com os irmãos. Então, Jesus está preocupado com tudo isso na nossa vida, com as alianças que nós firmamos. E agora, né, nesses versículos que a gente leu, Jesus, então, se preocupa com a nossa forma de falar. Como nós falamos semana passada, hoje nós temos cartório, né? Eu vou ter que falar um pouquinho, porque tem muita gente aqui que não estava, né? Então, eu vou ter que gastar um pouquinho mais de tempo. Tem muita gente aqui hoje que não estava semana passada. Hoje nós temos o cartório para nós firmarmos a nossa palavra ali. Né? Então, tudo que eu preciso testificar, o que eu faço? Eu não só dou minha palavra, eu vou lá no cartório e firmo, né, aquele contrato ali, para que se eu não cumprir, eu seja processado por isso. Né? Então, se eu compro um terreno, eu firmo ali, né, que eu vou pagar esse terreno em parcelas, por exemplo, né, se eu compro financiado, e aí eu tenho que assinar um contrato, tem que ser tudo registrado, porque se eu não pagar, eles podem ir em juízo e cobrar de mim. Mas naquela época não existia cartório. Então, todos os compromissos eram firmados com palavras. E essas palavras tinham poder. Né? Era tudo oralmente, mas esses juramentos eram muito mais que palavras soltas. Esses juramentos funcionavam mesmo como garantia formal. E valiam na sociedade da época, né, como um firmamento ali social ou como um firmamento religioso. Então, era verdade o que a pessoa falava e a pessoa confiava na outra. Mas, para elas firmarem esse compromisso, elas precisavam firmar através de algo grandioso, algo acima dela. Né? E no caso, então, a pessoa ela não podia jurar por si só, ela jurava por Deus, porque Deus tinha um peso. Né? Então, se a pessoa falasse, eu juro por Deus, então é certeza que ela ia cumprir o juramento. Mas se ela não falasse, então, ela não tinha necessidade de cumprir esse juramento, né? Porque não firmou com o nome de Deus ali, naquele compromisso. Então, Jesus ele menciona a lei antiga ali, e ele não ignora a lei de Deus.
ele faz referência ao que foi dito aos antigos e nos leva diretamente a esse mandamento claro no Antigo Testamento. Aí nós lemos Levíticos 19:12, não desonrem o nome do seu Deus, usando para jurar falsamente, eu sou o Senhor. Números 32, se um homem fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sob juramento, jamais deverá voltar atrás em suas palavras, fará exatamente o que aproveu. Então a lei era clara e a palavra empenhada era um juramento a ser cumprido, sem falha. Era uma questão de honra e de temor a Deus. E a lei existia para que se cumprisse as promessas, o juramento. E o Senhor Jesus, ele vem no Sermão do Monte, então, não para revogar essa lei, mas para resolver um problema que surgiu na prática dessa lei. Com a prática, os espertinhos começaram a achar situações, brechas, para poder fazer diferente. Igual, por exemplo, eu juro por Deus que eu vou fazer isso, que eu vou cumprir o nosso compromisso. Então, é certeza que eu vou cumprir. Mas eles começaram o quê? A jurar por outras coisas, não só diretamente por Deus. Eles começaram a jurar pelo templo, pelo ouro do templo, eles começaram a jurar por tudo que aparecia, até mesmo pela sua cabeça, como nós lemos aí nos versículos anteriores, E para evitar um nível de compromisso grande, eles começavam a fazer esse tipo de juramento, por coisas que eles consideravam menores, por Jerusalém, por tudo quanto é coisa que aparecia, então eles faziam esse juramento. E o que Jesus expõe ali, do juramento, é realmente isso, essa falta de compromisso, esse jeitinho que as pessoas queriam dar para não cumprir a sua palavra. Então, muitas vezes a gente pode pensar que Jesus estava ali, então, revogando as coisas que Deus falou no Antigo Testamento. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para cumprir aquilo que foi dito no Antigo Testamento, E essa forma com que as pessoas começaram a agir, abriria espaço para quê? Para o engano, para a mentira, para a falsidade, para as meias-verdades. Então, por isso, Jesus começa a falar desta forma, Nesse cenário de sutilezas, de hipocrisias, que as pessoas não queriam realmente cumprir o seu compromisso, Jesus começa a falar assim, lá no versículo 34, eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrada dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um só cabelo da sua cabeça branco ou preto, seja, porém, a tua palavra se ensina não, o que vem disso provém do maligno. Nós falamos também que a palavra do crente ela deve ser sim ou não, como diz aí no último versículo que nós lemos. Jesus, ele já sabe tudo o que nós dizemos, tudo o que nós fazemos, tudo o que nós sentimos, ele sonda os nossos corações. Então, nós não precisamos jurar por nada. Nossa palavra tem que ser verdade. Nossa palavra tem que ser é sim, eu vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou fazer, e ponto final. Por quê? Por jurar por algo, sendo que Deus já sabe o que a gente está fazendo, E Jesus, tudo pertence a Ele. O reino dele pertence a Ele. A terra, nós, seres humanos, pertencemos a Ele. E Ele queria dizer para nós assim, você, como participante do reino de Deus, você não precisa jurar. Aliás, você nem pode pensar em jurar, porque a sua palavra é a sua palavra é verdade. Porque você é cristão, você é pequeno filho
Você faz parte da minha pessoa. Eu te resgatei, eu te transformei. Então, se você faz parte do reino, você automaticamente já tem que ter a verdade em você. Não precisa de juramentos, não precisa de nenhuma artimanha, né? Provérbios 15, 6, diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, observam tanto os maus como os bons. Provérbios 15, 21, pois o Senhor vê com clareza o que o homem faz e examina todos os seus caminhos. E no versículo 7, o Senhor Jesus nos chama a atenção para que a nossa palavra seja assim, sim ou não. Como eu falei, né, hoje nós temos os cartórios, né, e várias dessas questões antigas não existem mais na nossa sociedade hoje, né? E eu trouxe algumas perguntas na semana passada para a gente poder examinar mesmo a nossa vida. Eu coloquei as seguintes perguntas: mas será que as pessoas confiam em você? Há credibilidade na sua fala? As pessoas podem confiar em você? Será que da sua boca procede verdade? E a última, ok, ou você é rápido no falar, né? O livro de Tiago, nós trouxemos bem isso, né? Eu uso aqui semana passada. O livro de Tiago, ele nos surpreende a respeito da língua, quando fala lá nos versículos 10, de 6 a 10 do capítulo 3, ó. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno acende. O ser humano consegue tomar toda a espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue. Ela é controlada, perversa, cheia de vício mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou a sua imagem. E assim pensam e são, saem da mesma boca. E aí ele finaliza, meus irmãos, isso não está certo. Carol quer falar com o microfone aí. Diego. Queridos, vocês estão entendendo? Passando bem rapidinho, porque nós já tivemos nessa aula semana passada, viu? Então, eu estou passando, assim, bem rápido as coisas mais importantes. Eu estava lá de casa e aí eu parei para refletir só para fechar essa questão de sim, não, não. Muitas vezes, quando nós não dizemos não às pessoas, é porque nós temos medo de desagradá-las. Mas nós estamos já desagradando a Deus. Então, muitas vezes, nós não estamos preocupados com Deus, mas com o que o outro vai pensar, se o outro vai ficar com raiva de mim. Aí eu não posso falar não para ele, porque ele vai... Tem que inventar uma coisa. A pessoa me pediu o cartão de crédito emprestado. Ah, eu não tenho cartão. Você tem. Você não quer emprestar, você não tem coragem de ser sincero, por quê? Eu vou desagradar o meu irmão. Mas você não pensou que você já desagradou a Deus ao mentir? Eu lembro lá que você citou o caso da moedinha que você deu no sinal. A pessoa chega e te pede. Aí ele fala, não tenho. Eu sempre que eu tenho, eu dou, mas quando eu não quero dar, eu falo, não vou dar. Pronto. E a gente precisa entender que nós precisamos agradar primeiramente ao Senhor. Porque as pessoas, elas vão, por qualquer motivo, ficar com raiva da gente mesmo. Só que se nós, e se você perguntou, será que a minha palavra vale alguma coisa? Será que eu sou uma pessoa verdadeira? Será que as pessoas confiam em mim? Porque se você naturalizou esse negócio de inventar coisas para agradar aos outros, a sua palavra perde a credibilidade. Se você é cristão, você já está lá com o seu nome totalmente difamado. E nós precisamos lembrar disso, que nós temos que agradar é ao Senhor. Inclusive, isso é uma coisa muito cultural, que falou também do jeitinho brasileiro, que a gente tem esse negócio. Eu me lembro muito bem, e sempre que eu tenho oportunidade, eu falo disso, de Vicky. Vi a cultura dela é muito diferente da nossa australiana. Vi que não tinha problema nenhum em dizer não. Ela falava com naturalidade. Se você pedir para ela alguma coisa que ela não podia fazer, ela falava não. E também ela escutava não com naturalidade. Se você falasse um não para a Vicky, ela não fazia. Ela, tudo bem. Era uma coisa normal e natural.
Mas nós brasileiros, infelizmente, temos esse costume de querer agradar ao outro. Não posso falar não para ele, porque ele vai ficar com raiva de mim. E nós precisamos entender que o não é uma coisa normal. Você tem que saber ouvir, você tem que saber falar. Inclusive, se você é crente. Eu estava lá ouvindo semana passada e lembrando, meus alunos, sempre eles me pedem: ô tia, você tem um lápis para me emprestar? Eu falo, tenho. Ah, não é para emprestar. Deus me livre, tia. Eu falei, uai, tia, vocês querem que eu minta? Eu tenho, mas não é para emprestar, que eu empresto vocês que somem com tudo. Outro dia alguém me pediu um cartão emprestado. Eu falei, eu tenho, mas eu não vou emprestar. Porque nem eu compro um cartão, e para a gente evitar de confusão depois, eu não vou emprestar. Aí a pessoa fica com raiva de você no dia, mas depois a raiva passa, porque se ela não pagar, e eu for ficar com confusão com a pessoa porque não pagou, é muito pior. Então é melhor você ser verdadeiro e falar a verdade. E as pessoas já sabem, os meus alunos às vezes me perguntam coisa. Aí eu falo assim, gente, vocês querem isso? Você tem certeza que você quer ouvir? Não, tia, pode deixar então. Por quê? Ô, tia, não precisa falar, não. Porque eu falo com eles, na verdade. Ô, tia, minha letra tá bonita? Não, a sua letra tá horrível, você precisa melhorar. É uma tristeza. Ah, não me pergunta aquilo que você não quer ouvir, então eles já sabem. Aí, quando às vezes alguém fala alguma coisa, ah, não, ô, gente, eu tenho esse costume aqui. Não, eu falei, pois é, eu falo com vocês porque eu tenho para falar, eu não fico falando, eu falo. Então, eles já sabem que eu não minto a respeito de nada. Me perguntou na hora, pode ser uma coisa que eles não gostam. Ô, tia, não precisava falar isso. Eu falei, mas você não queria escutar, para que você me perguntou? Tá horrível mesmo, vai aceitar isso aí que tá triste. A vida é assim, gente. Eu ensino meus filhos assim. Você tem que ter o sim, sim, não, não na ponta da sua língua, porque você é crente. Para de ficar querendo agradar todo mundo e entristecer no Espírito Santo de Deus. Porque pensa que isso não é nada, mas isso é mentira. E quem que é o pai da mentira? Eu falo com eles também, eles são crentes não, meus alunos. Quem é o pai da mentira, menino? Pede para ir no banheiro. Você está apertado mesmo? Fala a verdade, quem é o pai da mentira? Tô não, tio, então não vai não. Só vai se estiver apertado. Tem que ensinar, gente. Se a mãe e o pai não ensinam, eu estou ali para fazer alguma coisa, porque os meus eu ensino. Então, a gente precisa naturalizar essas coisas, ouvir o não e falar o não, porque você é crente, meu filho. Fica falando para agradar ninguém, não, que o Espírito Santo é só já está longe de você. E nós precisamos lançar a luz nas pequenas coisas, né? Como nós falamos semana passada. Da mesma forma que Jesus está preocupado com a forma da gente falar, com a forma da gente agir, nós também temos que nos preocupar. E nós mais ainda. Né? Jesus, ele se preocupa muito mais que a gente. Muito mais. Tanto que ele foi lá no sermão, no dia do Sermão do Monte, falar sobre coisas importantes, né? Que Jesus ensinou várias coisas. E ali no Sermão do Monte, ele fez uma captura ali de coisas que ele achava que seria importante para a nossa vida espiritual, para a nossa vida como participantes do reino de Deus. E isso é muito importante porque nós muitas vezes não nos preocupamos, como a Carol falou, nós não nos preocupamos com as pequenas coisas, mas o nosso Deus preocupa. Tanto preocupa que ele cobra de nós todos os dias as pequenas coisas. E nós falamos do exemplo, né? Ver aquilo que eu prego me leva a expressar o que Deus é. Então, quando eu vivo a palavra de Deus, quando eu vivo a verdade que é Jesus, quando eu vivo a verdade que é o Evangelho de Cristo, pessoas vão se chegar ao Senhor sem eu precisar abrir a minha boca. O meu exemplo vai fazer o meu amigo vir para Jesus. O meu exemplo vai fazer o meu vizinho vir para Jesus. O meu aluno vir para Jesus. O meu professor vir para Jesus. O meu exemplo vai falar muito mais alto do que as minhas palavras. E é por isso que Jesus se preocupa com as suas atitudes. Não é muito pelo que você está fazendo, mas pelo que você está fazendo pelo reino de Deus. É porque eu sou participante do reino, eu devo agir segundo o participante do reino. Amém, querido? Alisson, pode falar. Só completando essa fala sua aí, teve uma época, né, que eu trabalhava, eu ficava na sala como veterinário. E ele recebia muito telefonema de fora. Aí ele falava assim para mim, você fala que eu não estou, não. Eu falei assim, ó, se for para mentir, eu não vou nem atender esse telefone.
Aí o que acontece? Passou alguns meses, teve uma confusão na empresa. E eu não sei por que teve alguma confusão com o meu nome. E esse mesmo rapaz virou para a gerente dele e falou assim, em Asa você pode confiar, porque nem mentir no telefone é mente. Então são pequenas coisas que vão acontecer. Problemas graves por uma questão simples. Mas aí eu queria puxar uma coisa aqui, que diz assim os versículos 33, ó. Também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Por que Jesus falou isso aqui? Porque os judeus na época tinham a Mishnah, que era o quê? Era tipo uma constituição, uma normativa que os fariseus explicavam como é que eram as leis. E eles faziam uma bagunça ali. Então, o que os fariseus fizeram? Eles institucionalizaram o pecado. O que eles escreveram lá na Mishnah? Se você fazer um voto e você não quiser cumprir, você vai jurar pelo templo de Deus. Você não jura por Deus. Porque se for por Deus, você tem que cumprir. Se você jurar pelo templo de Deus, então você está desobrigado a cumprir. Então, a própria Mishnah colocou um sistema de mentiras para burlar aquilo. Um sistema de mentiras. Então, por isso que ele vai mais além. E o mais interessante da lei é que é o seguinte, aqui, o mais interessante do Sermão do Monte é que é o próprio Deus falando o que ele queria dizer quando ele instituiu a lei. Aí Jesus completa aqui, eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem que há no céu e nem por ser o dom de Deus. Ou fala, não faça juramento nenhum. Por quê? Porque nós somos falhos. Nós vamos falhar. Como a gente vem de uma igreja antiga que falava muito em fazer voto. Você vai fazer voto e dar 10 mil reais. Às vezes a pessoa fazia, chegava na época e enlouquecia, que ela não tinha como pagar esse voto. Aí, os bodões aí da frente falavam, não, tem que cumprir. Mas o que a lei diz? Vai lá em Levítico, igual, por exemplo, aquele voto de Jefté. Ele fez, o que ele faz? Ele faz uma coisa insensata. Ele fala que vai matar a primeira pessoa depois. Um sacrifício humano. O que diz em Levítico? O que Levítico 5, eu não vou falar aqui não, se vocês quiserem, vai lá falar. Vai lá e lê. Lá fala como você vai desfazer um voto. Um voto não é imperdoável. E nós fomos ensinados a vida inteira como se fosse imperdoável para poder ser massa de manobra de herege. É claro que eu não estou aqui estimulando a ninguém a descumprir os seus votos. Muito pelo contrário, estou endossando o que Jesus está falando. Não faça voto nenhum. Teve uma vez que os meninos foram para um último congresso que eles foram, tinha que fazer voto porque não tinha cadeira. Tinha que fazer, não, faz um voto aí, porque os irresponsáveis não compraram as cadeiras para o povo. Não, faz um voto aí para ficar assim. Vai tomar banho, desculpa a palavra. Então, e aí começa a fazer todos esses enredos. Então, é por isso que a Bíblia é maravilhosa. Deuteronômio fala de coisas do seu dia de hoje. Levítico está falando de coisas do dia de hoje. Depois, quem quiser, confere lá, Levítico, capítulo 5, versículo 4. Né? Um dos tipos de voto e um dos perdões para voto. Tá? De novo, não estou fazendo alegoria para ninguém quebrar voto. Eu só estou querendo passar aqui para vocês que a gente precisa tratar a Bíblia com integralidade e com um respeito muito grande e viver conforme o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz. E o que Jesus fala aqui é exatamente isso. Esse sistema de mentiras que foi instituído pelos fariseus, para Mishnah, né, começou a ensinar você a mentir. Como é que um documento religioso a Mishnah ensina? E aí Jesus vem a refutar isso aqui, aí ele acrescenta. Gente, nem voto vocês fazem. O ser humano é impuro, o ser humano, não, um dia que ele faz o voto, ele nem sabe se no dia de amanhã ele está com o mesmo empenho da palavra. Então, não faça. É isso. E eu estou pensando assim, na verdade, uma pergunta, para a gente refletir um pouco, que por conta do jeitinho brasileiro, meu canal falou, nós temos essa
esse problema de aceitação, talvez seja até um problema de, como é que é a palavra, gente? Internamente a pessoa se aceita, se sente aceita e não consegue. Eu não sei se é só, eu não sei, fugiu a palavra, mas às vezes a gente passa a ser aceito, a gente começa a querer agradar demais e dar esses problemas. Mas eu queria colocar em coisas, talvez coisas pequenas também, poderiam ser mentiras, como muitas vezes a gente fala, 5 minutos eu tô chegando. O cara nem saiu de casa, ele sabe que não vai chegar. O fato de nós comprometermos a chegar no horário, não chegar. Porque às vezes fala da questão dos americanos, europeus, que trabalham lá na fábrica, são pessoas que eu já ouvi também, para eles, o atrasar é roubar do outro. Quando você marca 5h30 e você chega às 6, você roubou de todo mundo ali. Porque todo mundo vai ficar te esperando. Ou seja, o que chega atrasado. E assim, no Brasil hoje é comum, na igreja é comum as pessoas marcarem e não chegar. Chegar mais tarde. E esse negócio é errado. Será que também configura como mentira? Porque toda vez as pessoas começam a achar desculpa para si mesmas. Ah, mas é porque eu tenho que ter quantos filhos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí começa para poder aplacar sua própria consciência. Mas será que nós não estamos só arrumando desculpa para mentira? Que a gente quer comprar? Eu não estava com compromisso, eu deixei a hora passar. Ninguém chega e fala, hoje eu perdi a hora, porque eu sou ruim de hora. Não consegui. Entendeu? Parece que a gente sempre tem que inventar uma coisa mirabolante ali para dizer que eu não estou errado. Então, essa falta de compromisso com o horário, essa falta de compromisso com pequenas palavras, é considerada mentira? Ah, Carla, desenvolveu isso aí. É o que a gente falou semana passada, meias verdades. Meias verdades são consideradas mentiras. Né? Eu falei em termos de justificar, porque muitas vezes você chegou, mas você vai inventar uma história ali que para você é cabível, que fica uma coisa que você se convence que realmente você não conseguiu porque é justificável. Então, nós falamos isso semana passada também. Às vezes, a gente fala aquilo com tanta certeza que para a gente se torna verdade, mas não é verdade. Não é verdade, porque a pessoa já está tão acostumada que ela acha que é verdade. Mas isso entra nas meias verdades. E uma meia verdade não é uma verdade completa. Meia verdade existe mentira. Meia verdade tem verdade e tem mentira misturada. Então é mentira. Certo? E isso aí é o que acontece lá naquela época, né, como a Alisson falou, eles fizeram coisas mirabolantes para poder confundir ali e poder burlar a lei de Deus. E isso o Senhor Jesus está preocupado. Ele está preocupado com o que nós estamos fazendo hoje com a nossa vida, com o que nós estamos fazendo hoje com as nossas palavras. São meias verdades? Eu realmente penso que eu engano alguém dessa forma ou eu estou enganando eu mesma? Porque muitas vezes eu me engano. Infelizmente, as pessoas estão tão acostumadas a mentir que para elas a mentira já virou uma parte dela e ela não consegue distinguir agora o que é verdade, o que é mentira, o que é meia verdade. Porque ela fala o que vem na cabeça e da forma que é para quê? Para se beneficiar. E nós falamos isso. Você quer falar, Nath? E nós falamos isso semana passada, né? Que nós precisamos tomar muito cuidado e lançar luz sobre essas coisas. Então, o chamado de Jesus é que sejam pessoas de palavra, para Deus que é falado. E que em nós habite a verdade. E o que passa disso vem do maligno. Nós temos que ter cuidado com o jeitinho brasileiro, né? Como nós falamos semana passada. Eu vou só ler aqui rapidinho, para quem não estava, o que é o jeitinho brasileiro. É um comportamento cultural ambíguo que pode ser visto tanto como a criatividade para encontrar soluções informais em situações difíceis,
quanto como meio de buscar vantagens pessoais, às vezes transgredindo regras e leis. Essa dualidade reflete a capacidade de adaptação do brasileiro em um contexto de desigualdade, mas também a linha tênue que pode separar a improvisação criativa da corrupção. O termo pode variar desde pequenas gambiarras até atos mais graves. Então, como nós falamos, nós precisamos ser pessoas confiáveis, pois o nosso Deus é confiável. Jeitinho brasileiro não deve fazer parte do cristão, daquele que pertence ao reino de Deus. Levítico 19:2, o próprio Deus diz para Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, diz: santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. E aí nós falamos, se é proveitoso a gente estudar esse tipo de coisa, como são pequenas coisas, porque muitas vezes a gente acha que uma mentirinha ali, uma mentirinha aqui, não é pequena. Ou, que mentira, eu falar com o meu irmão, seu cabelo tá lindo, eu estou achando que tá feio, eu estou mentindo, mas eu estou falando, a pessoa nem me perguntou, e eu estou lá falando. Tem gente que é assim, né? A pessoa nem está perguntando, nossa, mas seu cabelo está bonito, então, nossa, mas essa roupa está muito bem em você, mas não está achando isso. A pessoa não perguntou, está mentindo ali. E se esse tipo de coisa, que a gente é proveitoso, a gente estudar, a gente pensar nesse tipo de coisa, sendo que existe tanta coisa que as pessoas acham que é maior, porque para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu para tirar os nossos pecados de nós. Ele não fala assim, eu vou morrer por você, Carol, porque você tem um pecadão, mas a Luísa, eu não vou morrer por ela, não. Ela tem só um pecadinho. Não. Todos pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Destituídos estávamos da presença de Deus. E ele veio e morreu por todos os pecadores. Independente se o pecador matou ou se mentiu. Tudo é pecado para Deus. Então, como nós falamos semana passada, é proveitoso sim, porque nós devemos deixar luz às pequenas coisas da nossa vida. As coisas que a gente acha que é pequena. Porque muitas vezes, e para Deus, não é pequena. A gente falou sobre os exemplos da internet, que muitas vezes a pessoa está um clique de você e posta na internet, mas você não deve se preocupar, não pelo que você vai passar, pela vergonha que você vai passar, mas pelo escândalo que você está trazendo para o reino do Senhor, pelo dano que você está causando ao reino de Deus. Amém? Então, nós precisamos nos preocupar, sim, com essas coisas, porque o próprio Jesus se preocupou. E Jesus, ele não fala que nós não podemos jurar. Nós podemos jurar, sim. O juramento é válido. Como a gente falou semana passada, a gente falou, não pode jurar, não. Jurar é pecado. Pode prometer. Prometer e jurar é a mesma coisa. Só que nós não devemos jurar por qualquer coisa, banalmente. Mas Jesus, ele nos mostra que nós podemos jurar. 2 Coríntios 1:23, o próprio apóstolo Paulo, ele fala, agora invoca a Deus como testemunha de que foi para poupá-los, que ainda não voltei a Corinto. Gálatas 1:20, afirmo diante de Deus que o que diz escrevo não é mentira. Então, ele chama aí pelo nome de Deus, coloca o nome de Deus para provar que o que ele está falando é verdade. E em Hebreus capítulo 6, o próprio Deus usa um juramento para mostrar que o seu propósito é imutável. Hebreus 6:13. Considerem a promessa de Deus a Abraão, uma vez que não havia ninguém por quem jurou, Deus jurou por si mesmo. Então, o próprio Deus, juramento aí mesmo. Então, Jesus aí não estava atacando os juramentos. Esses juramentos solenes, juramentos formais, mas sim o uso do juramento de forma literal.
Ô, Diego, faz um favor pra mim. Eu não estou conseguindo mudar esses slides. Não sei o que aconteceu. Não vai de jeito nenhum. E já tentei aqui de todas as formas e está parado. E, então, o que Jesus ele estava falando? Ele estava falando que o perigo era o engano. Era essa forma casual de colocar os juramentos de qualquer forma, né, de forma banal e de vida comum. Né? Eu juro pelo tempo que eu vou lá na sua casa hoje à tarde. Eu juro pela minha cabeça que eu não Eu juro pela minha cabeça que eu não estou mentindo para você. E essas coisinhas. Mas, então, nós paramos nessa parte aqui semana passada. Nossa, que rapidinho, viu? Já é 9h37. Então, Jesus queria cortar o mal ali pela raiz. Ele estava nos dizendo assim, ó, se a palavra de vocês é verdade, ela tem que ser confiável. Vocês não precisam desses artifícios de juramentos para alguém confiar em você. Então, quando nós ligamos tudo isso que nós falamos aqui ao caráter de Jesus, é super profundo. Os ensinamentos de Jesus, nesses 5 versículos que são tão pequenos, que nós lemos assim tão rápido, ele reflete quem Deus é. E ele reflete quem Deus é nas nossas vidas. É o caráter de Deus. Deus é verdade, Deus é imutável. Deus é santo, santo, santo. E ele nos chama a essa verdade. Ele é absoluto, ele é fiel. Não há outro igual a Deus. A palavra dele é verdade e ele cumpre todas as suas promessas. Então, querido, nossa palavra deve ser mantida da mesma forma como Deus mantém dela. Custe o que custar para você e para mim. Vai me causar dano? Não importa. Porque muitas vezes nós temos medo de falar a verdade ou de cumprir algo, porque nós temos medo do dano que vai nos causar. Ou da vergonha, né? O prejuízo que vai trazer para a gente ali essa verdade. Salmos, no capítulo 15, o versículo 1 e o 4 diz assim, ó, Senhor, quem pode ter acesso a teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem despreza os que têm conduta reprovável. Então, aqui, ó, o versículo 1 vai dizer, Senhor, quem pode ter acesso a teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Aí o versículo 4 vem respondendo, quem despreza o que tem conduta reprovável e honra os que temem ao Senhor e cumpre suas promessas, mesmo quando é prejudicado. Então, eu cumpro, mesmo quando eu sou prejudicado. Eu falo a verdade, eu falo sim, eu falo não, quando isso vai trazer prejuízo. Nós falamos semana passada, sim, sim, não, não. Se você mente, você não é de... A palavra do Senhor diz, o diabo é o pai da mentira. Se você é mentiroso, sim. De Deus que não é, é só verdade. O diabo é pai. Meias verdades, enganação, enrolação. Às vezes você enrola tanto as palavras ali, enrola, a pessoa te faz, você vai enrolando, 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 daqui a pouco você não sabe nem mais o que você está falando. De tanto que você já falou asneira, você foi rápido, como Tiago, no capítulo 3, se revelou aqui. A língua, ela envenena todo o seu corpo. E se você não freia a língua, você não consegue fazer aquilo que o Senhor quer que você faça, que é ser verdadeiro. Esse é o padrão divino de fidelidade que somos chamados a espelhar. Nossa palavra tem que ser
peso e tem que ter consciência. Jesus, ele associa a palavra inseparável à mentira. Quando ele diz no versículo 37, seja, porém, a palavra sim, sim, não, não, que disto passar, vem a líquido. Olha o que diz no versículo 44 de João 8. Pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Aqui, esse versículo nos traz uma profundidade grandiosa a respeito disso, pois são filhos de seu pai, o diabo. Então, o próprio Deus aqui, no Evangelho de João, está mostrando para a gente de quem a pessoa se torna filho quando ele é mentiroso, quando ele diz as verdades. O diabo odeia mentira. Pode falar, Diego. Eu queria só colocar mais um ponto, que eu não sei se foi dito, mas eu acho que cabe aí com relação a dívidas, que é o pagamento de dívidas é também um compromisso documentado com empresas, com pessoas. Eu trabalho com consultoria, eu trabalho muito essa questão do ainda é gringo, especialmente cidades menores. Sim, aqui também, né? E eu vejo que muita gente. Essa semana eu estava conversando com umas pessoas que foi uma mãe lá, tinha falecido, tinha deixado uma dívida, ela foi lá para pagar. E a gente se impressionou, porque isso é uma coisa muito rara. Né? A pessoa, não, eu vou cumprir a palavra da minha filha, mesmo depois que ela morreu. Porque, na verdade, não tem mais. A dívida meio que acabou. A pessoa morreu, não tem mais. Era em nome dela. Mas a mãe foi lá e pagou. E foi essa semana a gente conversou sobre isso. E a gente ficou impressionado. Isso é uma pessoa, né? Ela foi lá pagar a dívida da filha. Outros vão só para falar, ó, ele morreu e tal. Tudo bem. Essas aí a gente já gosta. Até aplaude, ó. Foi lá e dá uma desculpa, foi dar uma. Mas a maioria não faz falsa nenhuma. Muita gente, mas é muito calote que está aí no Brasil. E muito. Hoje, os evangélicos não tem mais essa tranquilidade da gente falar, de a gente vender alguma coisa. Tem que pensar aí, gente. Se você quer ser filho de Deus, você tem que pagar suas contas. Você fez compromisso, você tem que pagar suas contas. Tá difícil, vai lá, negocia. Eu tô falando se você se matar, se você tirar o de comer. Tem que ter. Tem gente que é extremamente cristão, rouba a empresa, ou então fica devendo, tá lá postando praia, tá lá postando roupa nova, academia. Pô, para de ir na academia e paga. Para de ir na academia e paga suas dívidas. Ou seja, eu não estou falando de tirar da boca dos seus filhos, do seu sustento, dos seus remédios. Pelo amor de Deus, a rede social está aí para provar que muita gente aí tem condições de pagar e não paga. Que seja um sanduíche na cantina da igreja. Que a gente também, às vezes, tem dificuldade de receber. Mas por desleixo da pessoa, às vezes, eu não quero nem pensar que é desonestidade. Desleixo. Paga suas contas. Isso aí, Jesus é meio que extrapola. Ele está falando que mentirinha de telefone, eu não estou aqui. Não fala que eu não estou lá. Isso é pecado? Imagina um compromisso de pagar, você deu prejuízo. É muito pior. Entendeu? Então Jesus ele joga lá no extremo, mas se você for pegar uma cascata de tudo que está envolvido aí, tem muito mais coisa. Falar a verdade mais profundo. E a gente tem que falar sobre isso. Se você está devendo, conta. Paga suas dívidas. Isso é nobre. Não tem condições, financia. R$50 por mês. Tira todos os supérfluos. Paga a sua dívida. Ah, não, mas é um banco rico. Não quero saber. Jesus não quer saber. Quem é Didi na fila do pão? Jesus não quer saber. Paga suas contas, negocia, vai atrás, ora bem, ajuda Deus, trabalha. Isso aí é um tópico que o Diego já adiantou. Semana passada o Tiago adiantou, o pastor adiantou. Hoje é que está adiantando.
Pode falar, João. Só acrescentando aí, em relação a mentira e verdade, né? O, o desdobramento da mentira, né? Que é a omissão. Muitas vezes a gente pensa, quando eu sou omite, alguém diz que sim ou que não, mas lembrando que a omissão é uma mentira pesada, né? Muitas vezes, você tem conhecimento de alguma coisa, você fica calado, mas você está trazendo juízo para certa pessoa, para algum fato. Então, deixa tem conhecimento de uma coisa verdadeira, de uma coisa fatídica, e você omite, você está pecando também. Você falou aí do desenvolvimento de mentira, eu achei que você ia falar daquelas pessoas que inventam uma mentira e persistem naquela mentira e vai virando uma bola de neve, assim, vai desenvolvendo aquela mentira para chegar em outra coisa e aí vai. Não para mais, né? Mas, realmente, mentira envolve muita coisa. E a gente precisa lançar luz sobre essas coisinhas. Você vai querer falar agora? Ah, pastora. Eu vejo que o assunto é um, mas ele traz vários outros, né? Como vocês estão falando sobre mentira, eu tive semana passada um assunto, né, com uma pessoa que ela queria viajar e não estava doente, mas ela foi ao médico e pediu um atestado. Foi uma mentira para mim gravíssima. Por quê? Ah, mas eu quero viajar, eu tenho que viajar, eu preciso viajar, tá bom, fale a verdade. Ah, mas se eu falar a verdade, você vai me deixar aí. Eu disse, você está certa? Você tem convicção que está certa? Não, não está certo, mas eu preciso ir. Então, você não vai me pedir conselho, porque o conselho que eu tenho para te dar é que você está mentindo. E se você mente, você te ama. Você, não é que eu estou sendo radical, porque às vezes as pessoas me chamam de radical demais, mas não é, é verdade. Aí a pessoa ficou chateada porque eu disse, olha, você pode até pegar o conselho, você pode até ir, mas você está infringindo o princípio da palavra de Deus, que é tratar com a verdade. A gente precisa tratar com a verdade. E o que eu quis trazer com isso? Porque pode ser que, né, não sei, se alguém ouvir isso de alguma outra pessoa, gente, é mentira. Você está mentindo e levando outra pessoa a mentir junto com você. Porque quando você vai para o médico e fala, ó, doutor, eu quero um atestado porque eu estou doente, né, se você falar com ele, eu não estou doente, e ele não vai te dar um atestado. Mas você vai ter que mentir para ele, você vai levar lá, e eu vejo, a pessoa foi de 2 médicos, porque ela queria tantos dias, porque era uma viagem longa, então ela pediu, 3 dias no médico, 3 dias em outro. Gente, mentira, não façam isso, porque fazendo isso, não está traindo maldição para vocês. Então, todas as vezes que a gente trata com a mentira, a gente atrai maldição para a nossa vida, e maldição mata, leva à morte, ninguém quer morrer por isso. Eu estava conversando com uma pessoa também ontem, e ela falou assim comigo, você acha que passar por sinal fechado é pecado? Sim. E eu sou dessa, né? Sim. Aí você, mas Deus não é ranzinho do jeito que você pensa, não. Eu falei assim, eu sei que Deus é amor. Igual a palavra de Deus diz que ele é amor. Sim, Deus é amor. Mas a lei diz que nós não podemos passar por sinal fechado, que é gravíssima a infração que a gente vai cometer. E outra, eu posso afirmar que não é por causa de Deus em si, é por causa da pessoa que você vai escandalizar. Porque tem uma série de situações. Você passa no sinal fechado, vem uma outra pessoa de lá, você bate nela, ela bate você vai tratar, vai ter um prejuízo para a vida da pessoa, dano material e mais. E a pessoa que vai escandalizar porque você passou lá? Aí olhou para você e falou assim, você viu? Pastor Geraldo passando no sinal fechado, porque o amarelinho nosso, todo mundo sabe onde passa. Aí, que testemunho que a gente vai estar dando, né? Se, por exemplo, carro amarelo passando no sinal fechado. Então, queridos, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Nós não estamos, nem ele, passando no sinal fechado. Mas a gente precisa pensar não em nós somente, mas no outro que está à nossa volta. Então, é pecado sim, porque você vai passar, infringir princípio é pecado. Se você passa no sinal fechado, Deus é ranzinho? Não, Deus é amor. Mas veja bem, pessoas vão seguir o seu exemplo. Pessoas vão querer fazer como você. Pessoas vão dizer, eu lembro de Natália quando era pequena, e eu sempre falo isso, né? Ela, em várias situações,
crianças fazendo, tipo, todo mundo. E eu chegava na Natália, você não pode fazer isso. Mas mamãe, todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo. E até hoje ela ainda fala, eu não sou todo mundo, né, mamãe? Eu falei, não, você não é todo mundo. Porque realmente não é, gente. Tantas mãos levantadas, quem levantou primeiro? Só um minutinho aí. Pega para quem levantou primeiro aí, só para eu fechar essa parte. E essas coisas, né, todas essas coisas que foram faladas aqui, nos remete hoje a esses versículos. O que eles faziam ali antigamente, toda essa embromação para poder enrolar, né, o que Deus fez, as leis, que era para você ser verdadeiro. Hoje, nós trazendo isso para nós, né, porque antes era a palavra, hoje nós temos cartório, então nós não usamos isso, são essas coisinhas que nós fazemos aqui. E que Jesus está preocupado. Jesus está nos chamando aqui hoje, porque nós temos que ver que tudo que nós fazemos, nós vamos depois prestar conta. E nós vemos também essa maracutaiazinha lá no Jardim do Éden. Começa tudo lá com a serpente usando palavras distorcidas para poder enganar o homem e trazer o homem para a queda. Então, nós precisamos lançar luz às pequenas coisas. Eu não vou me cansar de falar essa frase. Precisamos lançar luz às pequenas coisas. O diabo, ele é, desde o início, mentiroso. E se nós agimos de forma que estamos agradando o diabo, com falsidade, com mentiras, com atos que levam a escandalizar o reino de Deus, nós estamos dando lugar e somos verdadeiramente filhos do diabo, como em João 8:44. Então, o nosso sim deve ser genuíno. O nosso não deve ser ambíguo. Nós precisamos operar na fonte da verdade, que é Jesus, e não na fonte do engano, que é Satanás. Pode falar, vereador. Tem duas situações aí. A senhora vai usando aí para responder. Eu lembro que meu pai mesmo me falou, o pessoal das antigas aí vai lembrar dele, um advogado aí que chamava Coronel Jorginho. E uma vez ele pegou um rapaz aí, que o rapaz tinha cometido um homicídio, né? Aí ele virou para o rapaz, era o cliente dele, e falou, ó, para mim você não pode mentir, que eu tenho que montar defesa em cima e falar. Você matou o rapaz? Eu matei. Então, a partir de agora, você não matou ninguém. Deixa comigo que eu vou montar sua defesa. E disse que foi um dos melhores advogados da região na época. E esse negócio de falar mentira de verdade, eu estava lembrando aqui de uma passagem da Bíblia, de uma história, no caso do Sansão, ele, com a Dalila, toda vez que ela perguntava, ele mentia para ela. Nunca revelou de onde tinha a força dele. O dia que ele revelou onde tinha a força, o Palmeiras derrubou, né? Ou seja, de certa forma, a verdade que ele foi a ruína dele. O Bradock, você é engraçado, viu? O Bradock tá mudando a história, colocando Dalila como não, é porque eu estou vendo sobre a mentira e a verdade. Né? Eu lembrei dessa história. E sobre o advogado encobrir a mentira para livrar a cara do cliente dele, né? Não, primeiramente, Sansão não deveria nem estar com nada, porque ele era nazireu. Para começar, ele só podia casar com mulheres hebreias. Uma prostituta, ele procurou esse rolo aí, meu filho. Ele plantou, ele colheu. Não vou nem entrar no caso de Sansão. Eu só quero dizer uma coisa muito comum no Brasil, que é sonegação de impostos. A gente estava falando aqui agora. Sonegar impostos. O povo naturalizou isso aí. Não, o governo é rico, não tem obrigação de pagar impostos ao governo. Quando vai fazer a declaração do imposto de renda, aí conversa lá com o
contador para inventar ainda situações para que você não pague aquilo que é devido. Mas o que o próprio Jesus diz quando os cobradores de impostos chegaram? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É difícil, gente, nós pagamos uma carga tributária absurda. Pagamos, mas o Senhor é Deus para nos sustentar até quando a gente é extorquido. Porque Deus é Deus justo. É bom quando você vê lá seu contra-cheque um desconto imenso. Não é, e depois você não tem que pagar. Uns pagam imposto de renda o ano inteiro. Quando a mulher faz ainda, ele ainda tem que pagar depois. E fica o ano inteiro ainda pagando. Ele fora os impostos embutidos em tudo que a gente compra. Fora que a gente compra. Agora, eu sou cristão, eu vou ficar arrumando do meu jeitinho, ó, pede lá para inventar coisa, coloca isso, coloca aquilo, porque tem muito contador que faz isso. O Diego que trabalha com empresa, ele sabe. Tem pessoas que sonegam imposto, que é uma coisa assim, que você fala, como é que a pessoa tem coragem? Mas no Brasil, eles naturalizaram isso porque falaram, não, o governo está roubando a gente. Eu não sou obrigada a pagar. Meu filho dá acesso ao que precisa. É difícil, mas o Senhor vai te sustentar. E é isso. Troco errado. A gente tem coragem. Ou beleza, ou fulano não troca errado. E acha vantagem, leva o dinheiro embora. Você está provocando, você está roubando, você está provocando, dando a pessoa. São tantas coisas que a gente for numerar aqui. Resumindo, ser cristão é difícil. Mas você, se você realmente quer ser cristão, você precisa diariamente ir mudando de atitude, pedindo o Espírito Santo para te mudar, porque não vai ser fácil, não. Tem dia que você acha que fazer o errado é o melhor. Ah, não, depois eu vou fazer porque ele não merece. Vou mentir para fulano no meu trabalho, que eu não vou, porque é assim. Não faça, querido, você vai prestar conta para Deus. Deixa que o Senhor faça justiça em seu nome. Peça ao Espírito Santo, porque a vontade, eu no meu caso, eu dou uma voadora na pessoa. Mas eu não posso pôr pra frente. E Só para responder o ditador aqui, que eu não sei se você vai falar. eu nem estava lembrando, mas já ia, Não, é porque eu acho que é já ia interessante. concluir É porque é interessante o que ele falou, gente, no seguinte sentido. do advogado. Exatamente, a gente tem que desmistificar isso, por quê? Porque aquilo ali, na verdade, depois disso, teve o corte do cabelo, que foi o último resquício do voto de Nazireu que ele tinha. Ele já tinha errado tudo. O cara, para ser Nazireu, ele não podia comer certas coisas, ele não podia fazer certas coisas, não podia casar com qualquer. Tinha um monte de regras. Ele já tinha Ele foi quebrando todo. caído totalmente quando ele estava com a Mas Dalila. o último fio que tinha lá era o cabelo. Ela cortou o cabelo e por isso é como se o voto estava totalmente. A misericórdia de Deus foi até ali. E depois disso, Deus deixou entregue ao que ele mesmo já tinha feito. Ele não caiu naquele momento. Ele já estava caindo. Era o último resquício ali, o cabelo dele. Quando ele cortou todo o compromisso que ele tinha com ele. E por isso, então não podemos dizer que foi a verdade que ele contou. Mas foi a vida que ele levou, entendeu? Então, pode parecer que ele falou a verdade, mas não. Brador, é a questão de o advogado mentir para ganhar causa. Não, Deus não passa por isso, não. Mentira é mentira. Se ele sabe que é mentira, ele vai ter que conduzir a defesa dele por outros caminhos, muitos caminhos. Nós precisamos de advogado que fala a verdade, entendeu? Eu tenho certeza disso. Mas, é igual eu tô falando assim, às vezes o caminho mais fácil é mentira. Ele tem outros caminhos. E às vezes o caminho é falar para o seu cliente, cara, nós vamos ter que pagar. Vamos fazer o melhor para você pegar a menor pena, o menor prejuízo, nós vamos negociar. Então ele tem como fazer as outras coisas. Ele tem como orientar o cliente dentro da justiça, o que é reto, que é honesto. Então, tudo isso que nós falamos aqui coloca as nossas conversas cotidianas, diárias, em uma perspectiva muito séria. É como o Diego falou, em 5 minutos, tu está chegando aí, né? Você fala que seu amigo já está vindo 5 minutos, mas eu sei que eu vou demorar 20, 25. E isso é uma coisa que nós precisamos pensar, porque os ensinamentos de Jesus aí, ele vai atacar frontalmente as mentiras, as meias-verdades, as desculpas esfarrapadas, aquela comunicação calculada para agradar, igual o Carol falou, para se sair bem na foto, mesmo que não seja totalmente honesta. Então, Jesus desprezava a hipocrisia e ainda despreza a hipocrisia. Eu coloquei aqui, o que significa a hipocrisia? É ato de representar um papel ou fingimento. E Jesus nos convida a retirar essas máscaras e sermos autênticos. Pode falar. Ana está com
com a palavra. Pode falar? Aí depois eu não sei quem é que quer falar. Gente, já são 10 vezes que você nessa Eu aula. vou falar rapidinho. É importante a gente perceber, assim, que a gente está falando de mentira, e mentira é classificado como um pecado, né? Então, é importante a gente também pensar que o pecado, ele não é só uma lista de coisas e atribuições, assim, que Deus decidiu na cabeça dele que quem é crente não poderia fazer. Todas as coisas aí que Deus fala que é pecado, que vai nos afastar desse alvo que é Deus, de viver uma vida com Cristo, ele tem um motivo de estar ali. Não foi só porque Deus não quis, não é só uma coisa legal, dá pra gente fazer, mas a gente que é crente não faz. Não é uma coisa muito boa que, infelizmente, a gente não pode fazer. A gente tem que entender que a mentira é um pecado que corrompe o corpo de Cristo. Ele enoja o corpo de Cristo, ele atrapalha tudo, quebra tudo. E, com isso, com todas essas coisas, a gente tem que entender que a mentira, ela pode nos favorecer em várias ocasiões, mas não é só uma coisa muito boa que a gente não pode fazer, é uma coisa que corrompe o corpo de Cristo. E nós, como corpo de Cristo, não podemos deixar isso, porque a mentira, ela envergonha, ela oprime. Quando você está mentindo, quando você está fazendo alguma coisa errada, você fica com vergonha. Quando você está devendo a alguém, você não quer nem ver a cara daquela pessoa. Quando você conta uma mentira para sua mãe, você fica morrendo de medo dela descobrir. Quando você faz alguma coisa errada, gente, vocês não vivem livre. A gente fica morrendo de medo, fica oprimido, fica envergonhado, fica enojado. A gente não se sente livre. E é justamente esse o chamado que Cristo faz para a gente. Aqui em Gálatas 5, ele fala: permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou e não se submetam novamente a um jugo de escravidão, porque a mentira, ela escraviza mesmo. Então, se você está sonegando imposto, você está fazendo alguma coisa, você é um criminoso, você vive fugindo, você não é livre. E justamente o chamado que Cristo faz é permanecermos na liberdade. E é importante que o nosso exterior reflita nosso interior. Aliás, isso é o que acontece. Mas é importante que esse interior reflita o caráter de Deus nas nossas vidas. E nós precisamos que o sim e o não seja genuíno em nossas vidas, seja autêntico, assim como é para Jesus. A confiança se constrói por um padrão consistente de compromisso. Então, nós devemos ser consistentes em todos os nossos compromissos. Amém, Mônica? Quando eu estava com vontade de falar, chamou irmãos, em relação ao caráter, eu estava lembrando a hipocrisia, né? A mentira, ela é verdade. Então, no nosso caráter, como cristão, como nós somos? Como nós somos lá fora? Como nós somos dentro de nossa casa? Como é o nosso caráter? Porque vim aqui é bonitinho, eu estou bonitinha, sentadinha aqui falando bonitinho também. Eu sou imperfeita. Mas perante Deus, eu estou sendo real com Ele ou irreal? É uma mentira. É uma mentira, né? E muitas coisas a gente precisa desenvolver até dentro da nossa comunidade em relação assim, nós somos irmãos. Jovens passam perto da gente, pessoas passam, não dá a mão, nem olha para os olhos da gente. Como é que a gente vai discipular lá na rua? É muita coisa que a gente precisa consertar. Muita coisa mesmo. Como nós somos em nossas casas, no nosso trabalho, com os nossos, apesar que muitos falam, eu sou crente, mas só Jesus sabe que você realmente é filho de Deus. Tem essa também, né? São batizados pelo Espírito Santo, então que a gente venha também nos policiar, para que nós possamos ter um caráter íntegro. Aí são as nossas ações que confirmam constantemente as nossas palavras. É isso aí que Mônica falou. Então, se eu ajo de maneira verdadeira, aquilo vai confirmar em meu caráter. Se eu ajo de maneira enganosa, aquilo também vai confirmar em meu caráter. Falando a respeito, fala rapidinho aí. Só afirmando aqui que o que a Ana Luísa falou, por causa da pessoa mente, esse pai, ele se torna refém daquilo.
Ele trabalha em prol para que aquela mentira não seja descoberta. Então, ele se torna um refém e o inimigo começa a acusar. É a função de acusador dele, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos, o que nós fazemos, até porque nós somos seres humanos, somos falhos, e se nós somos falhos, nós temos um advogado. A Dora perguntou, se o advogado não mente? Não. O advogado, ele não mente. Ele procura os meios legais para justificar o seu erro diante de Deus, para minimizar a fé. Por exemplo, Jesus Cristo é o nosso advogado diante de Deus. Quando eu peco, eu falo com ele, ele vai interceder diante de Deus. Falar, peraí, ele não é assim. Ele é um pastor, ele trabalha, talvez eu sei que ele é imperfeito, ele está buscando a santificação e tal, né? Mas isso não faz apologia para que nós continuamos pecando. Por que o caixa do banco identifica o falso, a nota falsa? Porque ele convive com a verdadeira. Aí, se nós convivemos com a verdade, certamente nós vamos identificar o que é santo e o que é profano, aquilo que nos edifica e aquilo que nos afasta de Deus, né? Não por exemplo, maltratar um irmão, ou falar mal, ou deixar de cumprimentar, ou não socorrer naquele momento. Eu sou um ser humano, todos nós pecamos, nós sabemos as nossas funções, mas cada dia nós vivemos no mundo, e o mundo nos traz aflições. E o que nós temos que viver é viver em santidade. Santidade é um processo. Cada dia eu tenho que melhorar. Cada dia eu tenho que ter santificação, sem a qual ninguém verá Deus. O que é importante não é o que eu faço, não é o que eu falo, o importante é meu estilo de vida, como eu vivo diante de Deus, como a irmã Mônica. Como eu vou me apresentar diante de Deus? Como é que eu vou fazer? As minhas ações vão me condenar? Se minhas ações me condenar, então o trabalho de Jesus não vale nada. O que fala é eu tenho que confessar os meus pecados, falar, Senhor, eu errei, mas não dá legalidade nem apologia para mim continuar errando. Nós temos um advogado que intercede por nós todo o tempo. E as nossas ações, elas refletem não só em nós, mas elas refletem também na nossa família. Quando eu era criança, adolescente, a vida toda, meu pai sempre falava comigo assim, olha, comigo e com minhas irmãs, né? Se vocês devem, paguem. Igual o Diego estava falando a respeito das dívidas. Mesmo que seja um centavo, dívida, vai lá e paga. Comprou alguma coisa? Paga. E meu pai falava muito sobre o nome. Ele falava assim com a gente, nós somos pobres. O que nós mais temos de importante hoje é o nosso nome. Se nós sujamos o nosso nome, nós vamos ter o quê? Para a gente dar de garantia. Então, nós temos que prezar pelo nosso nome. E devemos preservar pelo nome da nossa família. Porque se eu sou mal pagadora, as outras pessoas vão falar assim, é desse jeito, o pai, a mãe, deve ser também. As irmãs devem ser tudo igual. Então, meu pai sempre pesou por isso. Você deve um centavo, vai e paga. E para nós cristãos, isso tem um peso tão grande, mas tão grande, porque nós não estamos falando do nosso nome de família, do seu sobrenome, do meu sobrenome. Nós estamos falando de Cristo. Nós estamos falando do reino de Deus. E se nós somos pessoas que não temos palavra, que não temos caráter, que não somos íntegros, isso pesa no reino de Deus. As nossas palavras, a nossa honestidade ou a falta dela vai refletir diretamente sobre o reino. Vai refletir diretamente em Deus. As pessoas vão olhar e falar assim, por isso que eu não vou para a igreja. Ser crente igual aquilo ali? Eu não, eu sirvo a Deus é na minha casa. Esse povo servindo
igreja, mas tudo mentiroso, tudo falso. Vocês já não escutaram isso muitas vezes? Então, nós precisamos nos adaptar e lançar sobre as pequenas coisas. Isso reflete no lar, é um ambiente onde a palavra é cumprida, onde os pais são exemplos de honestidade e honra os seus filhos, constrói segurança emocional e confiança nos filhos, molda o caráter, ensina desde cedo o valor da verdade, da fidelidade. E pode também influenciar na capacidade deles de confiar em Deus quando estiver maior. Então, nós precisamos nos atentar também com relação para o nosso lar. O exemplo em casa é poderoso, o exemplo na rua é poderoso, e a criança é como um papagaio. Ela repete tudo que o adulto faz. Então, nós precisamos lançar luz na nossa vida. E Jesus não estava atualizando a lei sobre julgamentos, queridos. Ele estava chamando seus seguidores a um padrão de vida, a uma qualidade de caráter, onde a honestidade faz parte da pessoa. Onde a palavra é simples, sim, e simples, não. E totalmente sim. E essa palavra por si só deveria espelhar a fidelidade de Deus. E Jesus nos chama a ser uma pessoa cuja palavra não precisa de aditivos para ser verdadeira. Amém? Hoje nós precisamos fazer um esforço consciente e diário para alcançar esse nível de integridade diante de Deus. Onde o sim é sim, o não é não, mesmo quando isso vai trazer uma inconveniência para você, vai trazer uma inconveniência. Porque a prática de intenção e ação molda o nosso caráter. Amém? Ao praticar a verdade nos detalhes, nos aproximamos mais do Deus da verdade. E ao mesmo tempo, nos distanciamos da natureza daquele que é o pai da mentira. E então, para finalizar aqui, eu gostaria de deixar uma reflexão para cada um. A questão aqui não é somente, eu acho que tem até esse slide aqui, não passou nada. A questão aqui não é somente sobre o que a gente diz, mas o que estamos nos tornando nesse processo. Amém, queridos? Então, não é sobre o que você está falando, mas o que você está se tornando dia após dia, até que Cristo volte. Amém? Então, nós finalizamos esse assunto aqui hoje e que nós possamos pegar essa mensagem final aqui e colocar no nosso coração, chegar em casa, você reflita sobre isso. O que você está se tornando? Baseado nesses versículos que nós estudamos semana passada e nessa semana. Amém?